Prepare-se para uma viagem ao futuro, mas com muita cor, caos e um vilão que nem o próprio ator aguenta mais. Hoje vamos explorar as curiosidades insanas de O Quinto Elemento, desde o diretor trocando de esposa até uma acusação de plágio. Então eu só digo uma coisa, você nunca mais vai ver esse filme do mesmo jeito. Eu sou o Will, bem-vindos ao canal PW e já deixa o like, se inscreve no canal e bora descobrir os segredos desse clássico cult. Luc Besson começou a escrever O Quinto Elemento aos 16 anos, imaginando a história como um romance. O enredo original se passava no ano 2300 e seguia Corbin Dallas, que ganhava uma viagem para Floston Paradise e conhecia a Lilu, uma garota da areia de mais de 2000 anos. O projeto evoluiu por décadas, chegando a um roteiro de 400 páginas em 1991. Nesse período, Besson recrutou os quadrinistas Jean Giroux e Jean-Claude Mézières, cujas artes ajudaram a criar o visual futurista do filme. Só quando Besson tinha 38 anos de idade, o filme finalmente saiu do papel, tornando-se um clássico da ficção científica. Luc Besson não tinha Bruce Willis como única opção para interpretar Corbin Dallas. No início ele também considerou Mel Gibson para o papel, mas o ator acabou recusando a oferta. Já para o papel de Lilu, Julia Roberts foi cogitada antes da escolha definitiva por Milla Jovovich. Willis, por sua vez, mostrou interesse, mas ficou hesitante. Na época ele vinha de dois fracassos consecutivos, Hudson Hawk e Billy Bathgate, e apostar em um filme de ficção científica tão ambicioso parecia arriscado. No fim, ele aceitou o desafio e se tornou um dos elementos essenciais para o sucesso do longa. Apesar do impacto visual impressionante dos conceitos de O Quinto Elemento, os estúdios hesitavam em bancar um orçamento de quase 100 milhões de dólares. Em dezembro de 1992, sem aviso prévio, a produção foi interrompida e a equipe se desfez, deixando o projeto engavetado. Nesse período, Luc Besson dirigiu O Profissional, filme de 1994, que fez sucesso e lhe deu mais credibilidade na indústria. Enquanto isso, ele revisava e encurtava o roteiro de O Quinto Elemento, reduzindo o orçamento para 90 milhões. Com isso, conseguiu fechar um acordo com a Columbia Pictures e, para manter os custos sob controle, Luc Besson decidiu escalar um ator menos famoso para o papel principal. Foi então que o acaso entrou em cena. Enquanto ele estava no escritório do produtor Barry Josephson, o Besson ouviu Bruce Willis ligando para falar sobre outro filme. O diretor aproveitou a oportunidade para cumprimentá-lo e mencionou que O Quinto Elemento estava prestes a ser produzido, mas que havia optado por um ator mais barato. Após um silêncio breve, o Bruce Willis respondeu o seguinte: se eu gostar do filme, podemos dar um jeito. Ele leu o roteiro e decidiu aceitar o papel, garantindo a sua participação em um dos filmes de ficção científica mais icônicos dos anos 90. As filmagens de O Quinto Elemento começaram em agosto de 95, mas antes disso, Luc Besson percorreu diversas cidades, como Paris, Londres e Roma, em busca do elenco ideal. Para o vilão Zorg, ele escolheu Gary Oldman, com quem já havia trabalhado em O Profissional, afirmando que o ator estava entre os 5 melhores do mundo. A busca por Lilu foi mais intensa. O Besson entrevistou pessoalmente entre 200 e 300 atrizes antes de escolher Milla Jovovich. Para dar mais autenticidade à personagem, ele criou um idioma fictício com cerca de 400 palavras, chamando de linguagem divina. Jovovich e Besson praticavam conversando e até trocavam cartas nesse idioma. Trocavam cartas, tá. Nos bastidores, a vida pessoal do diretor também teve reviravoltas. No início das gravações, ele era casado com Maïwenn Lebesco, que interpretou a diva Plava Laguna. No entanto, durante as filmagens, ele se envolveu com a Jovovich, depois de aprender as 400 palavras, casando-se com ela posteriormente. O casamento durou pouco e eles se divorciaram em 1999. Originalmente, o músico Prince foi escalado para interpretar o excêntrico personagem Rod em O Quinto Elemento, mas não conseguiu conciliar as filmagens com as datas da sua turnê mundial, Gen of the Year. Como resultado, Luc Besson teve que procurar uma alternativa. Chris Tucker e Jamie Foxx foram cogitados para o papel, com Besson gostando do trabalho de Foxx, mas preferindo o corpo mais esguio do Chris Tucker, que se encaixava melhor ali no estilo do personagem. O Tucker, com a sua energia única e estilo cômico, acabou se tornando uma das figuras mais memoráveis do filme, dando vida ao alucinado e engraçado Rod.
Para dar vida à futurista Nova York de O Quinto Elemento, uma equipe de 80 trabalhadores passou 5 meses construindo modelos em escala 1:24, representando dezenas de blocos de apartamentos e 25 arranha-céus, alguns com até 6 metros de altura. As janelas dos edifícios foram um dos detalhes mais minuciosos e demorados, já que precisavam ser preenchidas com móveis, cortinas, caixas de luz e até pequenos quadros, criando uma sensação de realismo impressionante. O Quinto Elemento não foi apenas um sucesso de crítica, mas também arrasou nas bilheterias, tá? Com um orçamento de 90 milhões de dólares, o filme arrecadou impressionantes 263 milhões mundialmente, quase 3 vezes o seu custo de produção. Essa cifra consolidou seu status como um verdadeiro sucesso de bilheteria. No mercado internacional, o filme se destacou com cerca de 75% da receita vindo de fora dos Estados Unidos. Ele ficou em primeiro lugar nas bilheterias tanto na França quanto nos Estados Unidos. Na França, o Quinto Elemento se tornou o filme de maior arrecadação de todos os tempos, alcançando 7,7 milhões de ingressos vendidos e um recorde que só seria quebrado 16 anos depois por Intocáveis. Na Alemanha, o filme também recebeu a certificação de ouro, um prêmio por vender mais de 3 milhões de ingressos. Após o lançamento de O Quinto Elemento, o diretor Luc Besson enfrentou um processo movido por Alejandro Jodorowsky e Jean Giroux, que alegaram que o filme havia plagiado a icônica HQ The Incal. O Giroux, um dos criadores da obra, pediu uma indenização milionária de 13,1 milhões de euros por concorrência desleal, 9 milhões por danos e uma porcentagem dos lucros do longa. Jodorowsky, por sua vez, exigiu 700 mil euros. No entanto, em 2004, a justiça descartou o processo, alegando que apenas pequenos fragmentos do quadrinho haviam sido usados no filme. Além disso, ficou comprovado que o Giroux havia sido contratado pelo Luc Besson para trabalhar no design de produção antes mesmo das acusações serem feitas. No fim das contas, O Quinto Elemento sobreviveu à polêmica e continuou sendo um dos filmes de ficção científica mais memoráveis do cinema. Diferente da estética sombria e claustrofóbica que dominava a ficção científica da época, o Luc Besson ele tomou uma decisão ousada até. A maior parte das cenas de ação de O Quinto Elemento aconteceria sob a luz do dia. Ele estava cansado dos corredores escuros de naves espaciais e dos planetas sombrios que eram padrão do gênero. Seu objetivo era criar um universo visualmente vibrante, com um tom alegremente insano, em vez de algo sombrio e realista. O resultado foi um filme que se destacou não apenas pela história e personagens, mas também pelo seu visual único, cheio de cores vivas e cenários luminosos, contribuindo para a identidade inesquecível da obra. Uma das cenas mais marcantes de O Quinto Elemento é a performance da diva Plava Laguna, mas poucos sabem que a canção Diva Dance foi considerada impossível de ser cantada por um ser humano. Quando o compositor Eric Serra apresentou a partitura a Inva Mula, uma soprano lírica albanesa que dublou a voz da personagem, ela sorriu e explicou que algumas notas simplesmente não poderiam ser alcançadas na velocidade exigida. Para contornar isso, a Mula gravou cada nota separadamente e a equipe de som as juntou digitalmente para criar a ilusão de que estavam sendo cantadas em sequência. Se prestarem atenção, dá para perceber pequenas diferenças na tonalidade da voz da diva, um detalhe que tornou essa cena ainda mais única e impressionante. E eu faço isso direto, ou vocês acham que eu falo rápido assim sem respirar um pouquinho? Um dos traços mais marcantes da Lilu em O Quinto Elemento é seu cabelo laranja vibrante. Para alcançar esse visual, a produção decidiu tingir o cabelo natural da Milla Jovovich, que é castanho. No entanto, como a cor desbotava rapidamente, a atriz precisava retocar a pintura constantemente. O problema disso, o processo acabou fragilizando tanto seu cabelo que ele começou a quebrar. No meio das filmagens, ficou claro que continuar tingindo não era mais uma opção. A solução foi criar uma peruca especial, perfeitamente ajustada ao estilo e tom de cabelo que a Lilu já usava. A mudança foi tão bem feita que muitas pessoas nem perceberam a transição da tintura para a peruca ao longo do filme. Nem eu. Luc Besson não deixou nada ao acaso em O Quinto Elemento, e isso inclui até a forma como seus personagens são enquadrados. Se reparar bem, em quase todas as cenas do Zorg, interpretado pelo Gary Oldman, há um círculo ao redor de sua cabeça. Esse detalhe visual reforça a ideia de que ele está sempre preso em seu próprio mundo, fechado em suas ambições e obsessões. Já o Corbin Dallas, vivido pelo Bruce Willis, aparece frequentemente enquadrado por retângulos e portas. Isso simboliza a possibilidade de mudança, de atravessar limites e evoluir ao longo da história. Esses pequenos detalhes de direção de arte ajudam a contar a história visualmente, mesmo sem que o público perceba conscientemente. Eu fui bem demais nessa curiosidade, hein?
Os Mangalores, os mercenários brutamontes de O Quinto Elemento, possuem um visual intimidador, com suas máscaras grotescas e armaduras pesadas. Mas um detalhe curioso sobre eles é o uso dos chamados óculos de combate. A decisão de colocar os óculos nos Mangalores não foi apenas estética, mas também prática. Os atores que interpretavam essas criaturas usavam máscaras, mas seus olhos ainda ficavam visíveis, o que exigiria um trabalho extra de maquiagem para manter a ilusão dos alienígenas. Para economizar tempo e dinheiro com lentes de contato, adesivos e pintura ao redor dos olhos, a produção simplesmente colocou os óculos escuros nas criaturas e pronto. O resultado? Um visual estiloso e uma solução inteligente para um problema de produção. Uma gambiarra. Zorg, interpretado pelo Gary Oldman, é um dos vilões mais marcantes de O Quinto Elemento. Mas, ironicamente, o próprio ator não tem grande apreço pelo filme. O Oldman ele aceitou o papel sem nem ler o roteiro, apenas para retribuir um favor a Luc Besson, que havia ajudado a financiar um projeto dirigido pelo ator. O resultado foi uma performance exagerada e cheia de carisma, que fez do Zorg um dos destaques do longa. Quando mencionaram a ele que O Quinto Elemento havia se tornado um clássico cult, sua reação foi apenas um divertido e resignado: "Eu sei, esse é o mundo maluco em que vivemos." Já em uma entrevista a Playboy, sua resposta foi ainda mais direta: "Ah, não aguento mais." Mesmo que o Gary Oldman tenha perdido a paciência com o filme, os fãs continuam celebrando sua atuação icônica até hoje. E aí, curtiu essas curiosidades sobre O Quinto Elemento? Agora você pode reassistir o filme e reparar em todos esses detalhes que passaram batido. Me conta aqui nos comentários, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Ou tem alguma outra coisa que eu não mencionei? É só comentar aí. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também curte um sci-fi e se inscreve no canal, já ativando as notificações, senão você nunca vai saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, cuidem-se muito bem, muita saúde e tchau!